Eu aprendi a não fazer barulho quando estou com fome. Não é algo que se ensina com palavras. É o tipo de coisa que o corpo descobre sozinho, no escuro, depois de noites demais olhando para o teto e fingindo que está tudo bem. Você começa a engolir em seco. Começa a beber água para enganar o estômago. Começa a dormir mais cedo para não ter que sentir. E um dia você percebe que aprendeu, que virou fluente numa língua que ninguém quer falar. A língua do silêncio que dói. Meu nome é Teresa. Tenho 43 anos, 2 filhas e uma história que por muito tempo eu tive vergonha de contar. Não porque ela seja feia, mas porque ela é minha. E a gente aprende cedo que história de pobre não tem plateia, não vira notícia, não comove ninguém que já está confortável demais para se incomodar. Então, eu fui guardando, engolindo, empurrando cada dor para um canto de mim que eu fingi que não existia, até que aquele canto ficou cheio demais e eu não cabia mais dentro de mim mesma. Perdi 2 maridos. O primeiro foi embora de repente, como quem apaga uma luz. Uma manhã ele estava ali, tomando café na minha frente, reclamando que o açúcar tinha acabado. E à tarde ele não voltou. Acidente. Uma palavra pequena demais para um buraco tão grande. Eu tinha 28 anos. Minha filha mais velha, Rebeca, tinha 5. A mais nova, Lúcia, tinha acabado de completar 2. Sabe o que é olhar para uma criança de 2 anos e perceber que você vai ter que ser tudo sozinha? Não só mãe. Mãe e pai. Mãe e âncora, mãe e razão para não afundar. Eu fiz isso por anos. Trabalhei em casa de família, lavei roupa alheia, passei noites sem dormir para que minhas filhas dormissem com a barriga cheia. E funcionou. A gente foi vivendo. Não bem, mas vivendo. Então veio Antônio. E eu, que jurei para mim mesma que não ia mais abrir essa porta, abri. Porque ele era gentil. Porque ele olhava para as minhas filhas como se fossem filhas dele. Porque depois de tanto tempo carregando peso sozinha, eu precisava, mesmo que eu tivesse com vergonha de admitir, eu precisava de alguém para dividir o fardo. Casamos. E por uns anos foi bom. Não perfeito, mas bom o suficiente para eu ir dormindo sem o aperto no peito toda noite. Mas então ele adoeceu. E aí veio a segunda dor. A que eu digo que foi pior, não porque ele foi mais importante que o primeiro, mas porque dessa vez eu vi ele emagrecendo, vi a cor dele mudar, vi o olhar dele ir ficando distante, como se ele já estivesse se despedindo por dentro muito antes de ir de vez. E eu fiquei ali, todo dia, do lado, segurando a mão que foi ficando mais fria aos poucos, sem poder fazer nada além de não soltar. Ele foi numa terça-feira de manhã, com o sol ainda entrando pela janela do hospital, e eu não chorei na hora. Sabe quando a dor é grande demais para caber no choro? É isso, você fica parada, você fica oca, como se tivessem tirado tudo de dentro de você e deixado só a casca em pé. Depois que ele foi, os dias viraram uma coisa sem forma. Eu me levantava porque minhas filhas precisavam que eu me levantasse. Eu comia porque eu precisava ter força para trabalhar. Eu trabalhava porque as contas não paravam de chegar. Rebeca tinha 17 anos, Lúcia, 14, vivas, saudáveis, mas com aquele olhar que filhos de mãe sofrida têm, aquele olhar que mistura amor com culpa, como se elas se sentissem responsáveis por me salvar e ao mesmo tempo soubessem que não conseguiam. Teve noite que a gente jantou pão com margarina, sem mais nada. E Lúcia olhou para mim e disse que não estava com fome. Eu sabia que era mentira. Ela estava com fome, com a mesma fome que eu estava, mas ela tinha 14 anos e já tinha aprendido, igual a mim, a engolir o silêncio para sobrar mais para o outro. Aquilo me partiu por dentro de um jeito que eu não consigo explicar direito. Porque não foi a fome que me quebrou. Foi ela, foi ver minha filha de 14 anos aprendendo a se apagar para que eu pudesse existir. Eu fui para o banheiro naquela noite, abri a torneira para abafar o barulho e chorei tudo que eu não tinha chorado em meses, silenciosamente, com a testa na parede fria, com o coração batendo forte demais no peito, como se quisesse sair. Quando voltei para a sala,
As duas já estavam dormindo. Eu fiquei olhando para elas por um tempo e pensei, eu não posso desistir. Mas eu também não sei mais como continuar. Foi nessa encruzilhada que eu estava quando soube do dinheiro. Antônio tinha um seguro de vida, pequeno, o tipo de coisa que a gente assina sem acreditar muito que vai precisar. Mas estava lá, guardado, esperando. Não era fortuna. Era o suficiente para sobreviver uns meses, talvez um ano, se eu fosse muito cuidadosa. Ou era o suficiente para tentar mudar tudo de uma vez. E foi aí que eu fiquei parada na frente da decisão mais assustadora da minha vida. Segurar o dinheiro e continuar sobrevivendo. Ou arriscar tudo e tentar de verdade viver. No próximo capítulo, você vai entender o que me fez parar na frente daquela casa abandonada. E por quê? Naquele momento, ela me pareceu a coisa mais parecida comigo que eu já tinha visto. Me conta aqui, você já esteve numa encruzilhada assim, onde tudo o que você tinha era uma escolha difícil e nenhuma garantia? Continue 0027, capítulo 2. A decisão que ninguém entendeu. Existe um tipo de loucura que só quem já perdeu tudo consegue entender. Não é a loucura de quem enlouqueceu de vez. É a loucura de quem ficou lúcido demais, de quem olhou para a própria vida de frente sem desviar o olhar e percebeu que continuar fazendo a mesma coisa não era prudência. Era covardia disfarçada de bom senso. Eu cheguei nesse lugar numa quinta-feira de tarde, sentada na mesa da cozinha do quarto que a gente alugava, com uma conta de luz na mão direita e o extrato bancário na esquerda. Os números não mentiam. Nunca mentem. E o que eles estavam me dizendo era simples e cruel ao mesmo tempo. O dinheiro que Antônio deixou ia durar, no máximo, 8 meses. 8 meses pagando aluguel, comida, conta de água, conta de luz. 8 meses fingindo que estava tudo sob controle enquanto o buraco ia ficando maior. E depois dos 8 meses, o mesmo nada de antes. Só que dessa vez sem reserva, sem rede, sem chão. Eu fiquei olhando para aquele extrato por tanto tempo que as letras começaram a embaralhar. E foi então que eu ouvi a voz de Lúcia lá do quarto. Ela estava estudando em voz alta, repetindo uma tabuada que a professora tinha mandado decorar. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Aquela voz dela, pequena, concentrada, séria demais, para uma menina de 14 anos, me acertou no meio do peito como uma pedra. Ela ainda acredita que vale a pena aprender, eu pensei. Ela ainda acredita que vai ter um futuro onde essa tabuada vai servir para alguma coisa. E eu decidi ali que eu não ia ser a pessoa que ia tirar essa crença dela. Foi minha vizinha, Dona Perpétua, quem me falou da casa. Dona Perpétua tinha 72 anos, cabelo branco cortado rente à cabeça e o hábito de falar o que pensava sem pedir licença. Ela tinha me visto crescer, me visto casar, me visto chorar e me visto levantar. E ela era do tipo de pessoa que, quando olha nos seus olhos, você sente que ela está enxergando coisas que você mesmo ainda não viu. Naquela tarde, ela bateu na minha porta com um pedaço de bolo de milho embrulhado num guardanapo de pano. Entrou sem esperar convite, como sempre fazia. Sentou na minha cadeira de plástico quebrada e colocou o bolo na mesa sem cerimônia. Você tá com cara de quem tá pensando em desistir, ela disse, sem rodeio, sem preparação. Não tô, eu menti. Ela me olhou por cima dos óculos de grau grosso que ela usava há uns 20 anos e nunca tinha trocado. Teresa, eu te conheço desde que você não chegava no meu joelho. Não minta para mim. Eu não falei nada. Às vezes, o silêncio é a forma mais honesta de concordar. Ela suspirou fundo, partiu um pedaço do bolo com os dedos e empurrou na minha direção. Você conhece aquela casa no fim da estrada de barro? A que fica depois do Mamoeiro Velho. Eu conhecia de vista. Todo mundo conhecia. Era uma construção antiga, de tijolo aparente, que ficava no final de uma estrada que mais parecia um caminho de cabra do que uma via pública. Tinha ficado abandonada depois que o dono morreu sem deixar herdeiros diretos. Pelo menos era o que se contava. Conheço, eu disse. Aquilo tá uma ruína. Tá.
Ela concordou, mastigando devagar. Mas é grande, tem terreno e está sendo vendida por um preço que vai te surpreender. Eu franzi o senho. Por que tão barato? Porque ninguém quer trabalho. Ela disse, simples assim. Todo mundo quer coisa pronta. Ninguém mais quer construir. Você não é todo mundo, Teresa. Eu fui lá no dia seguinte, sozinha. Não falei para as meninas. Não porque eu queria esconder, mas porque eu ainda não sabia o que eu ia encontrar. E eu não queria criar esperança em ninguém antes de ter certeza de que havia algo para esperar. A estrada de barro era exatamente o que o nome prometia. Estreita e irregular, com uma poça de lama no meio que eu tive que contornar andando pela grama. O mamoeiro velho que Dona Perpétua tinha mencionado estava lá, torto, carregado, com uma mão maduro caindo no chão sem que ninguém fosse colher. E depois dele, a casa. Eu parei. Fiquei parada por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 10. Ela era grande, maior do que eu imaginava. 2 pavimentos, o de cima com uma varanda que devia ter sido linda em algum tempo atrás, antes de a madeira apodrecer e parte do telhado ceder. As paredes eram de tijolo à vista, manchado de umidade e coberto de musgo em algumas partes. As janelas não tinham vidro. O portão de ferro estava enferrujado, preso num ângulo estranho, como se alguém tivesse tentado fechar e desistido no meio. A grama no terreno estava na altura do joelho. Uma mangueira enorme jogava sombra na parte da frente. E lá no fundo, quase escondido pelo mato, eu avistei o que parecia ser um quintal grande. Imenso, na verdade. Eu fui chegando devagar. Empurrei o portão com os 2 braços, o ferrugem rangendo num barulho que pareceu ecoar pela estrada inteira. E entrei. Por dentro era o que eu esperava. E, ao mesmo tempo, não era. Eu esperava abandono. E tinha, sim. O piso de cerâmica antiga estava quebrado em vários pontos. A parede da sala tinha uma rachadura que subia do chão até o teto como um raio congelado. A cozinha não tinha pia. O banheiro não tinha porta. O cheiro era de mofo e de tempo parado, o cheiro específico dos lugares que ficaram muito tempo sem respiração humana. Mas as paredes estavam de pé. O teto, exceto pela parte que tinha cedido num dos quartos do andar de cima, estava inteiro. A estrutura, eu podia sentir mesmo sem entender de construção, estava firme, cansada, mas firme. E foi aí que aconteceu uma coisa que eu não esperava, que eu não sei explicar direito até hoje. Eu estava no meio da sala vazia, com o sol da tarde entrando torto pela janela sem vidro, fazendo listras de luz no piso quebrado. E eu senti, não pensei, senti, uma coisa no peito que eu não sentia fazia anos. Não foi esperança. Esperança é leve demais para descrever. Foi reconhecimento. Foi como olhar num espelho depois de muito tempo evitando espelhos e ver que você ainda está lá. Diferente, machucada, com marcas que não existiam antes, mas presente, mas de pé. Aquela casa era um desastre, mas estava de pé, igual a mim. E eu entendi, naquele momento, com uma clareza que me assustou, que eu não estava olhando para uma ruína. Eu estava olhando para uma possibilidade. Eu liguei para o número que Dona Perpétua tinha me dado ainda naquela tarde. Era um advogado de uma cidade vizinha que estava administrando a venda do imóvel por inventário. Ele me explicou a situação. O dono tinha morrido há quase 8 anos, sem filhos, sem cônjuge. Os parentes distantes tinham brigado por um tempo, desistido da briga e colocado à venda para dividir o que sobrasse. Como ninguém queria comprar, o preço tinha ido caindo aos poucos, ano após ano, até chegar num valor que eu, pela primeira vez na vida, conseguia alcançar. Com a herança de Antônio, eu conseguia comprar. Por pouco, por muito pouco de margem. Mas conseguia. Eu ia ficar com quase nada de reserva. O suficiente para uns 2, 3 meses de comida, enquanto eu tentasse transformar aquilo em alguma coisa que funcionasse. Era loucura. Era tudo que eu não devia fazer, segundo qualquer pessoa sensata que eu conhecia. Era exatamente o que eu ia fazer.
Cheguei em casa naquela noite com o coração batendo diferente. Rebeca estava lavando a louça. Lúcia estava na mesa fazendo o dever de casa. O cheiro de arroz ainda pairava pelo quarto único que a gente dividia. Eu me sentei à mesa. Esperei Rebeca terminar. E quando as duas estavam me olhando, eu comecei a explicar. Falei da casa, do terreno, do preço, do que eu tinha visto lá dentro e do que eu acreditava que podia ser feito. Eu falei sem enfeitar, sem suavizar. Falei a verdade toda. Quando terminei, o silêncio que caiu entre a gente era do tipo que pesa, que você quase consegue tocar. Rebeca foi a primeira a falar. Ela tinha 17 anos, mas às vezes parecia ter 40. O jeito dela de olhar. O jeito de pesar as palavras antes de soltar. Mãe, ela disse devagar, isso não vai dar certo. Não foi crueldade. Eu sei disso. Era medo. Era o medo dela falando. O mesmo medo que a gente tinha cultivado junto durante anos de apertar o cinto e contar moeda. Pode ser, eu respondi, mas ficar aqui também não tá dando. Lúcia não falou nada. Ela se levantou da cadeira, deu a volta na mesa e pegou minha mão. Segurou, firme, com os dois dela. E aquilo valeu mais do que qualquer palavra que eu pudesse ter ouvido naquele momento. 3 semanas depois, eu assinei os papéis. Saí do cartório com as mãos tremendo e os documentos dentro de uma sacola de mercado porque eu não tinha pasta. O sol estava forte demais para a hora que era. O calçamento irregular da rua fazia meu calcanhar doer onde o chinelo apertava. E eu estava, ao mesmo tempo, a pessoa mais apavorada e a pessoa mais viva que eu tinha sido em anos. Eu tinha feito a coisa mais irresponsável da minha vida adulta. E por algum motivo, que eu ainda não conseguia nomear direito, eu sabia, com uma certeza que vinha de um lugar mais fundo que a razão, que eu tinha feito a coisa certa. No próximo capítulo, a chegada. E a noite em que eu quase liguei para o advogado para desfazer tudo. Você já tomou uma decisão que todo mundo ao redor achou loucura? Conta aqui. Você não está sozinho. Continue Zéus 29, capítulo 3. O erro que parecia certo. Existe uma diferença enorme entre ver uma coisa com os olhos da esperança e ver essa mesma coisa com os olhos do dia seguinte. Quando eu fui à casa pela primeira vez, eu estava com o coração aberto e o desespero me empurrando para frente. Eu precisava ver possibilidade. Então eu vi. O cérebro da gente faz isso quando não tem mais opção. Ele preenche os buracos com o que você precisa que esteja lá. Mas na manhã em que a gente chegou com as malas, eu vi tudo diferente. Vi com os olhos de mãe, e aí doeu de outro jeito. A mudança não foi mudança de verdade. A gente não tinha móveis para transportar. O que a gente tinha cabia em 4 sacolas e 2 malas velhas, com o zíper quebrado que eu prendia com um elástico de cabelo. Uma caixa com panelas, uma caixa com roupas, uma sacola com os cadernos e livros das meninas. E uma bolsa pequena minha com os documentos, os remédios que eu tomava para pressão e uma fotografia de Antônio que eu não conseguia deixar para trás. Pedi carona a um rapaz do bairro que tinha uma caminhonete velha e cobrava barato. Ele nos deixou na entrada da estrada de barro e disse que não ia arriscar o veículo no caminho. Agradeci, paguei e fiquei olhando a caminhonete sumir pela rua enquanto o pó vermelho que ela levantou foi baixando devagar. Então, eu peguei minha caixa. Rebeca pegou a dela. Lúcia carregou 2 sacolas e ainda tentou pegar a mala maior, e a gente começou a andar. A estrada parecia mais longa do que da primeira vez. Talvez porque da primeira vez eu estava sozinha e o peso era só meu. Dessa vez, eu estava carregando coisas e carregando olhares. O de Rebeca fechado, concentrado, não querendo demonstrar o que estava sentindo. O de Lúcia, tentando parecer animada de um jeito que me partido por dentro porque eu sabia o esforço que estava por trás daquele sorriso pequeno. O mamoeiro estava lá. Os mamões no chão apodrecendo, atraindo mosca. O portão enferrujado estava lá, no mesmo ângulo torto. E a casa estava lá, maior do que eu lembrava, mais destruída do que eu lembrava. Com a luz do meio da manhã batendo diferente,
Eu conseguia ver coisas que o sol da tarde da minha primeira visita tinha suavizado. A parede do lado esquerdo estava mais manchada do que eu tinha percebido. Parte da varanda do andar de cima tinha cedido completamente. Havia entulho amontoado num canto do terreno, tijolos quebrados, pedaços de telha, um velho fogão enferrujado deitado de lado na grama. Rebeca parou ao meu lado. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz baixa e controlada, a voz de quem está segurando muita coisa: "Mãe, aqui tá pior do que você falou." Não era acusação, era constatação. E era verdade. "Eu sei", eu disse. "Muito pior." "Eu sei, Rebeca." Ela não falou mais nada. Empurrou o portão, pegou as coisas dela e entrou. Aquela contenção dela me doeu mais do que se ela tivesse gritado. Lúcia ficou do meu lado, olhando para casa. "Tem uma mangueira enorme, mãe," ela disse depois de um tempo. "Tem," eu concordei. "Eu gosto de manga." Eu olhei para ela. Ela estava de verdade olhando para a mangueira, com aquele jeito dela de encontrar a coisa boa no meio de qualquer coisa. Respirei fundo e entrei. Por dentro, a realidade foi chegando em camadas. A sala tinha um cheiro forte de mofo que grudava na garganta. O piso de cerâmica antiga, que da outra vez eu tinha achado com certo charme nostálgico, agora estava claramente partido em tantos pontos que era difícil andar sem pisar numa peça solta. A rachadura na parede que eu tinha visto antes parecia maior. Ou talvez eu é que estivesse menor. A cozinha não tinha pia. Eu já sabia disso. Mas ver de novo, com minhas panelas na mão, foi diferente. Havia um ponto de água, uma torneira velha na parede que gotejava sem parar e um ralo no chão. Mais nada. O banheiro tinha vaso sanitário, mas a descarga não funcionava. A caixa d'água no fundo do terreno estava com problema na boia, então a água chegava com pressão irregular, às vezes vindo, às vezes não. Um dos quartos do andar de baixo estava em boas condições relativas. O outro tinha o forro do teto parcialmente caído, um monte de entulho velho e um cheiro que eu prefiro não descrever. Subimos a escada com cuidado, porque 2 degraus estavam comprometidos e eu não sabia ainda quais eram os seguros. O andar de cima tinha 2 quartos e a varanda. Um dos quartos estava razoável. O outro era o que tinha o teto cedido, com um buraco por onde entrava luz, vento e provavelmente chuva. Voltamos para o andar de baixo sem falar muito. Eu preparei uma coisa que eu chamei de almoço, mas que era basicamente arroz, feijão enlatado que eu tinha trazido e uma lata de sardinha. A gente comeu sentado no chão da sala, porque não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada além do piso frio e das paredes úmidas ao redor. Rebeca comeu olhando para o prato. Lúcia comeu e disse que o arroz tinha ficado bom, mesmo sendo feito no fogareiro portátil que eu tinha trazido, porque o fogão da casa não existia. Depois do almoço, as duas foram explorar o terreno. Eu fiquei sentada no chão da sala com o prato vazio no colo, ouvindo o silêncio da casa ao redor de mim. Era um silêncio diferente do silêncio do quarto alugado. Aquele silêncio de quarto alugado era um silêncio apertado, sufocado, o silêncio de quem está num espaço que não é seu e precisa ocupar o mínimo possível para não incomodar. Esse silêncio era diferente, era largo, era vazio sim, mas de um vazio que podia ser preenchido. Eu não sei se isso faz sentido lido assim, mas sentido assim fazia. A noite chegou antes que eu esperava, e aí veio o problema que eu não tinha calculado direito. Não havia camas. Eu tinha planejado comprar colchonetes assim que chegássemos, mas o dinheiro que eu tinha separado para isso tinha sido gasto num reparo emergencial, que o advogado tinha me informado na última hora. Um problema na documentação que precisou ser resolvido antes do registro. Então eu estava sem colchonete, sem cama, sem nada. A gente dormiu no chão. Eu peguei todas as roupas que a gente tinha trazido, as que não estavam nas malas, dobrei e empilhei no chão do quarto, que tinha ficado em melhor estado. Coloquei as roupas mais grossas embaixo como base, as mais finas por cima como cobertor. Rebeca deitou sem dizer nada.
Lúcia deitou do meu lado e pegou minha mão igual tinha feito na noite em que eu contei sobre a casa. Aquela mão pequena, quente, segurando a minha no escuro. Eu fiquei olhando para o teto. O teto era de laje velha, com manchas de umidade que formavam formas irregulares no reboco descascado. Tinha uma rachadura pequena num canto que eu não tinha visto antes. O cheiro de mofo estava mais forte à noite, com o ar parado. Do lado de fora, algum bicho cantava no meio do mato. Rebeca virou de lado e ficou quieta. Lúcia adormeceu rápido, como sempre fez. Aquela capacidade dela de soltar o dia e descansar que eu sempre invejei um pouco. E eu fiquei ali, acordada, com o pensamento rodando. Por volta da meia-noite o pensamento virou voz. Uma voz baixa, firme, que não era exatamente minha, mas que vinha de dentro de mim e que disse com uma clareza que me gelou: "Você destruiu a vida das suas filhas." Eu fechei os olhos. A voz continuou: "Você pegou o único dinheiro que vocês tinham, o dinheiro que ele deixou, o único presente que ele ainda podia te dar, e você jogou num buraco, literalmente num buraco. Numa casa que não tem chão inteiro, não tem teto inteiro, não tem pia, não tem cama. Suas filhas estão dormindo no chão. Lembra da última vez que elas dormiram no chão? Lembra? Você jurou que nunca mais ia deixar isso acontecer." Eu abri os olhos. O teto estava lá. As manchas de umidade estavam lá. A voz não parou. "E agora o dinheiro foi. Não tem volta. Você não pode desfazer. Você assinou, você escolheu isso, você trouxe elas para isso." Eu me sentei. Lúcia remexeu ao meu lado, mas não acordou. Eu coloquei os joelhos no peito e fiquei olhando para o nada da sala escura. Só entrava um fiapo de luar pela janela sem vidro. Dava para ver o contorno das malas encostadas na parede. Dava para ouvir a respiração das meninas. E eu pensei, com muita seriedade, em ligar para o advogado de manhã. Em perguntar se havia alguma saída, alguma forma de desfazer. Eu pensei nisso por tempo suficiente para que a ideia ficasse quase sólida na minha cabeça. Foi aí que Lúcia falou. Com a voz embolada de sono, sem abrir os olhos, ela murmurou: "Mãe, você está acordada?" "Tô", eu disse baixinho. Ela ficou quieta por um segundo. Eu achei que ela tinha voltado a dormir, mas então ela disse: "Eu gostei da casa." Eu não respondi. "Ela é grande", ela continuou, ainda com aquela voz de sono. "A gente nunca teve uma casa grande. Nunca tivemos", eu concordei, com a voz saindo mais rouca do que eu queria. "Amanhã eu quero ver o quintal todo", ela disse. "Dona Perpétua falou que dá para plantar." "Dá, mãe." Eu olhei para a escuridão na minha frente, para as paredes manchadas, para o fio de luar entrando pela janela vazia. "Dá", eu disse. "Dá sim." Ela suspirou satisfeita e ficou quieta. Em menos de 2 minutos a respiração dela estava funda de novo. Eu fiquei sentada por mais um tempo. E a voz da meia-noite foi ficando mais baixa. Não sumiu de vez. Esse tipo de voz nunca some de vez. Mas foi perdendo força. Foi sendo coberta por outra coisa. Não exatamente esperança, não ainda, mas uma teimosia quieta. O tipo de coisa que nasce não porque você escolhe sentir, mas porque você simplesmente não tem mais energia suficiente para deixar de sentir. Eu não liguei para o advogado. Deitei de volta, fechei os olhos e decidi que amanhã eu ia pegar uma vassoura. No próximo capítulo, o começo de verdade, quando as mãos começaram a fazer o que a cabeça ainda não tinha coragem de acreditar. Qual foi a noite mais difícil que você já passou? Aquela em que você ficou olhando para o teto e não sabia se ia conseguir ver o sol do dia seguinte? Conta aqui. Às vezes nomear a dor é o primeiro passo para sair dela. Continue 0034 capítulo 4. O começo de verdade. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar. Todo mundo fala da coragem. Todo mundo fala da força, da garra, da determinação. Fazem parecer que recomeçar é um momento cinematográfico, aquele instante de virada em que a música muda, a luz bate diferente no seu rosto e você levanta com os olhos brilhando e a certeza no peito de que vai dar certo. Não é assim. Pelo menos não foi assim para mim.
Recomeçar de verdade é acordar com o corpo doendo do chão duro, com gosto ruim na boca, porque você esqueceu de separar a escova de dente e ela foi parar no fundo de uma das malas, com o cheiro de mofo na roupa que você dormiu e mesmo assim, sem música, sem luz especial, sem certeza de nada, pegar uma vassoura. É isso. É só isso no começo. Você não precisa acreditar. Você não precisa estar pronta. Você só precisa pegar a vassoura. Eu acordei antes das 5. O sol ainda não tinha chegado, mas o céu lá fora já estava naquela cor de cinza azulado que anuncia que ele está a caminho. Entrava um vento fresco pela janela sem vidro que fazia a temperatura do quarto ser mais fria do que confortável. Lúcia estava encolhida, usando a própria mão como travesseiro. Rebeca estava de costas para mim, imóvel, mas eu sabia pela respiração dela que estava acordada. Rebeca sempre acordou cedo, desde pequenininha. Herdou isso de mim ou aprendeu comigo, nunca soube ao certo. Eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Fui até a cozinha no escuro, de memória, desviando dos pontos do piso que eu já tinha identificado como soltos. Liguei o fogareiro. Botei água para ferver para o café, peguei o pano de prato que tinha trazido, molhei na torneira que gotejava, torci e fui até a sala. E comecei a limpar. Não tinha plano, não tinha ordem estabelecida. Eu só comecei pelo que estava na minha frente. A vassoura que eu tinha trazido era velha, com a palha já afastando nas pontas, mas ainda funcionava. Varri a sala inteira 2 vezes, porque da primeira vez o pó levantou e assentou de novo em lugares diferentes. Recolhi os cacos de cerâmica solta com as mãos, empilhei num canto. Peguei os pedaços de reboco que tinham caído do teto, os insetos mortos, as folhas secas que o vento tinha empurrado pelas janelas abertas ao longo dos anos. Quando terminei a sala, fui para a cozinha. A cozinha era pior. Tinha uma camada de gordura velha e poeira acumulada que grudava no pano. Tinha uma teia de aranha do tamanho de um prato numa das quinas do teto. Tinha o que parecia ser um ninho de algum passarinho num canto da janela, já abandonado, com palha ressecada e umas penas presas na parede. Eu limpei tudo, com o pano, com a vassoura, com as mãos quando precisou. O sol já estava nascendo quando Rebeca apareceu na porta da cozinha. Ela ficou me olhando por um momento, sem dizer nada. Tinha marca do chão no rosto, do lado onde ela tinha dormido. O cabelo dela, preto e comprido igual ao meu, era quando eu era jovem, estava preso num coque que devia ter se feito durante o sono. "Você não dormiu?" ela perguntou. "Dormi um pouco", eu disse. "Café tá quente." Ela entrou. Pegou a caneca que eu tinha deixado separada. Serviu. Ficou encostada na parede, me observando trabalhar, tomando o café em silêncio. Depois de um tempo, ela disse: "Por onde você quer começar hoje?" Eu parei, olhei para ela. Ela não estava sorrindo. Rebeca sorria pouco e com cuidado, como se os sorrisos fossem uma reserva que precisava ser administrada. Mas havia alguma coisa no jeito que ela perguntou, sem ironia, sem resistência, só a pergunta direta e prática, que me disse que alguma coisa tinha mudado nela durante a noite. Talvez a mesma teimosia quieta que tinha me chegado às 2 da manhã tivesse chegado nela também, do jeito dela, sem anunciar. "Quero terminar a cozinha", eu disse. "Depois o corredor. Depois os quartos." Ela assentiu. "Eu faço o corredor enquanto você termina aqui." E foi lá. Lúcia acordou 1 hora depois e encontrou a mãe e a irmã trabalhando em silêncio pela casa. Ela ficou parada no meio da sala por um segundo, olhando para um lado, olhando para o outro, com aquela expressão dela de quem está processando o mundo com calma e atenção. Então foi até as malas, pegou um par de tênis velho, calçou e disse: "Eu vou para o quintal. Cuidado com o mato alto." Eu falei: "Sei", ela disse, e saiu pela porta dos fundos. Ficamos nós 3 trabalhando, cada uma no seu canto, pelo resto da manhã inteira. Não foi bonito. Preciso dizer isso porque quando eu conto essa história para as pessoas e chego nessa parte, às vezes elas ficam com aquela expressão de coisa inspiradora, de cena de filme, 3 mulheres corajosas reconstruindo o lar com força e amor e determinação.
Mas não era assim que parecia por dentro. Por dentro era sujo, era cansativo. Era o tipo de trabalho que machuca as mãos e dói nas costas e faz você se perguntar umas 3 vezes por hora o que exatamente você está fazendo e se vai adiantar alguma coisa. Eu encontrei uma infestação de cupim numa das paredes do corredor que me deixou uns 10 minutos parada, olhando, calculando o estrago e o custo que eu não tinha para resolver. Rebeca encontrou que o cano embaixo da pia improvisada que tinha no banheiro estava rachado e perdia água toda vez que a torneira abria, formando uma poça no piso que escorregava. Lúcia voltou do quintal com os tênis cobertos de lama e um arranhão no braço de uma planta com espinho que ela não tinha visto, mas com os olhos acesos de um jeito que me chamou a atenção. Cada coisa nova que a gente descobria era mais um problema numa lista que já estava grande demais. Eu fui anotando tudo num caderno velho que tinha trazido. Cupim na parede do corredor, cano rachado no banheiro, degraus da escada comprometidos, 2 confirmados, mais 2 suspeitos, telhado com infiltração evidente no quarto do andar de cima, fiação elétrica que eu não sabia em que estado estava e tinha medo de testar sem um eletricista. A lista foi crescendo. E o dinheiro que eu tinha sobrando foi, mentalmente, encolhendo. No almoço, a gente comeu sentada no chão da sala de novo. Eu tinha feito macarrão com molho de tomate de caixinha, o tipo de coisa rápida que não exige muito do fogareiro, nem muito da criatividade. Não era bom. Era suficiente. Rebeca comeu olhando para o caderno de anotações que eu tinha deixado aberto na minha bolsa. "Posso ver?" ela perguntou. Empurrei o caderno na direção dela. Ela leu, página inteira. Leu devagar, com aquela atenção dela de quem não lê por cima. Lúcia foi chegando perto e lendo por cima do ombro da irmã. Quando terminou, Rebeca ficou em silêncio por um momento. Então disse: "O seu maneco sabe de elétrica." Eu olhei para ela. "Aquele homem que morava perto da Dona Perpétua?" "Isso. Ele foi eletricista aposentado. A Dona Perpétua falou uma vez que ele ajuda as pessoas do bairro às vezes, quando pode. Não cobra muito." "Não cobra muito ainda é mais do que eu tenho agora," eu disse, honesta. "Eu sei," ela disse, "mas vale perguntar. Às vezes as pessoas ajudam quando a situação é real." Eu olhei para minha filha mais velha, 17 anos, com aquele jeito de adulta que ela tinha desenvolvido antes da hora, aquele jeito que me enchia de orgulho e de culpa ao mesmo tempo, porque nenhuma criança devia precisar crescer assim tão rápido. "Vale perguntar," eu concordei. Lúcia então colocou o garfo no prato vazio e disse com aquela voz dela de quem está prestes a anunciar algo importante: "Mãe, o quintal é enorme." "Eu sei," eu disse. "Não, mãe, você não viu direito ainda. É enorme de verdade. Tem um pedaço lá no fundo que é quase plano, sem mato tão alto, e a terra parece boa. Parece terra que já foi trabalhada antes." Eu olhei para ela. "Você entende de terra?" "Não," ela admitiu. "Mas eu peguei um punhado e a cor é escura e ela esmigalha fácil. Eu pesquisei uma vez sobre horta para um trabalho da escola. Terra boa para plantar é escura e solta. Essa é assim." Havia um brilho nos olhos dela que eu reconheci. Era o mesmo brilho que eu devia ter tido quando entrei na casa pela primeira vez e senti aquele reconhecimento no peito. Era o brilho de quem viu alguma coisa que os outros ainda não tinham visto. "Amanhã você me mostra," eu disse. Ela sorriu. Um sorriso aberto, daqueles que ela dava sem calcular, sem guardar. E por um segundo, só por um segundo, o peso de tudo que tinha para fazer ficou um pouco menos pesado. À tarde, enquanto Rebeca continuava limpando o corredor e Lúcia voltou para o quintal, com uma enxada velha que tinha encontrado num canto da área de serviço, eu subi as escadas com cuidado e fui inspecionar o andar de cima sozinha. Pisei em cada degrau testando o peso antes de confiar. 2 cederam levemente, mas não racharam. Os outros estavam firmes. Em cima, fui primeiro ao quarto bom, o que estava em condições razoáveis. Tinha uma janela com metade do batente ainda intacto, dava para o quintal
E dali eu conseguia ver Lúcia lá embaixo, pequena, curvada, arrancando o mato com as duas mãos porque a enxada era grande demais para ela manejar bem. Eu fiquei olhando para ela por um momento. Minha filha mais nova, de 14 anos, com os tênis enlameados e o cabelo grudado no rosto pelo esforço, arrancando mato numa terra que era nossa, numa propriedade que tinha o nome da nossa família nos documentos, trabalhando sem que eu tivesse pedido, sem que ninguém tivesse mandado. Eu tive que morder o lábio. Não era hora de chorar. Eu tinha prometido para mim mesma que não ia chorar enquanto ainda tinha trabalho para fazer. O choro podia esperar. O trabalho, não. Fui até o quarto com o teto comprometido. O buraco era menor do que eu tinha pensado. Não era o teto todo, era uma seção de mais ou menos 1 metro quadrado onde as telhas tinham escorregado e o forro tinha cedido junto. Dava para ver o céu de lá de dentro, um pedaço quadrado de azul, com uma nuvem passando devagar. No chão daquele quarto havia entulho, pedaços de telha, poeira acumulada de anos. Mas as paredes estavam perfeitas, grossas, sólidas, sem rachadura, sem mancha, sem cupim. As melhores paredes da casa, curiosamente, estavam naquele quarto mais danificado. Eu bati com o nó dos dedos numa delas. Som cheio, sólido. Bom, fui varrendo o entulho para um canto, empilhando os pedaços de telha que ainda estavam inteiros, porque ia precisar deles. Trabalhei sozinha naquele quarto por quase 2 horas, até o espaço estar limpo o suficiente para eu conseguir pensar no que fazer com ele. Quando desci, o sol já estava baixo. Às 3, a gente se encontrou na cozinha, cansadas, empoeiradas, com as mãos sujas de um tipo de sujeira que demora para sair. Rebeca tinha conseguido limpar o corredor inteiro e tinha encontrado um vazamento no encanamento da área de serviço que ela já tinha identificado e tampado provisoriamente com um pano. Lúcia tinha arrancado mato de uma área considerável no fundo do quintal e tinha descoberto embaixo de tudo aquilo os restos de uma canteiro de tijolos que alguém tinha construído ali em algum tempo muito atrás. Um canteiro. Já existia um canteiro, como se a terra estivesse esperando que alguém voltasse. Naquela noite, a gente dormiu no chão de novo, mas eu não fiquei acordada até a meia-noite. A voz de antes tentou voltar. Tentou me lembrar de tudo que estava errado, de tudo que faltava, de tudo que podia dar errado ainda. Mas eu estava cansada demais, de um jeito diferente de antes. Antes eu estava cansada de sofrer. Agora eu estava cansada de trabalhar. E tem uma diferença enorme entre esses dois tipos de cansaço. Um te esvazia, o outro, estranhamente, te enche. Eu fechei os olhos e dormi. Os dias que se seguiram foram feitos desse mesmo material. Acorda cedo, faz o café. Começa pelo que está na frente. Um cômodo por vez, um problema por vez, uma solução improvisada de cada vez. Seu maneco, o eletricista aposentado de quem Rebeca tinha falado, veio no 3º dia. Rebeca tinha ido até a casa de Dona Perpétua e pedido que ela entrasse em contato com ele. Ele apareceu sem avisar numa tarde de terça, com uma caixa de ferramentas velha e um chapéu de palha surrado, olhou a fiação da casa inteira sem dizer muita coisa, anotou num bloco pequeno e disse que ia precisar de material, mas que a mão de obra ele fazia de graça, porque ele já estava velho demais para precisar de dinheiro e jovem demais para ficar parado. Eu quis abraçar aquele homem. Não abracei porque não sou do tipo. Mas quis. Com a elétrica encaminhada, eu foquei no resto. Aprendi naquelas semanas que conserto de casa é uma arte de improviso e paciência, que você não precisa saber tudo antes de começar, que a maioria das coisas pode ser aprendida no momento em que precisam ser feitas, com a ajuda de alguém que sabe um pouco mais, com vídeo que você assiste no celular com a tela rachada, com tentativa e com erro. Aprendi que argamassa não é difícil de misturar se você tem paciência. Aprendi que telha pode ser reposicionada com a ajuda de alguém segurando a escada embaixo,
Mesmo que essa pessoa seja uma menina de 14 anos que fica quieta de um jeito que indica que está com medo, mas não vai falar porque não quer te preocupar. Aprendi que cupim, quando pego cedo, tem solução com produto de farmácia de construção e aplicação de paciência. Aprendi que uma casa que foi ignorada por anos não precisa de uma reforma, precisa de atenção. Precisa de alguém que olhe para ela e diga: eu me importo o suficiente para ficar. E eu fiquei. 3 semanas depois da chegada, o quarto do andar de cima, que tinha o teto comprometido, estava com o teto arrumado, as paredes pintadas de branco, com a tinta mais barata que eu encontrei, uma janela com vidro novo, instalado por seu maneco, que tinha sobrado de uma obra que ele tinha feito anos atrás e guardado sem saber por quê. Rebeca escolheu aquele quarto para ela. Eu não perguntei por quê. Eu acho que eu entendia. Era o quarto que tinha sido o mais destruído e tinha ficado o mais bonito. Havia uma lógica nisso que fazia sentido para ela. Fazia sentido para mim também. No final da 4ª semana, a gente tinha uma sala limpa, com o piso parcialmente reparado, com 2 cadeiras de plástico que Dona Perpétua tinha mandado de presente e uma caixa de leite virada que servia de mesa quando precisava. Uma cozinha com a torneira arrumada, um pedaço de bancada improvisado com uma tábua de madeira apoiada em 2 tijolos e o cheiro de comida no lugar do cheiro de mofo. Um banheiro que funcionava completamente, com descarga, com chuveiro, com porta que fechava, porque Rebeca tinha encontrado uma porta velha no quintal que cabia quase perfeitamente no vão e que seu maneco tinha ajustado com 2 grosas de trabalho numa tarde. 2 quartos no andar de cima limpos, arejados, cada uma com um colchonete fino que eu tinha comprado com o que sobrou de dinheiro e que eram os objetos mais valiosos que eu possuía naquele momento. E um quintal que começava timidamente a mostrar o que podia ser. Foi numa tarde daquelas, quando eu estava sentada na soleira da porta dos fundos, olhando Lúcia trabalhar no canteiro, que ela virou para mim e disse a frase que eu não esperava. Mãe, dá para plantar aqui de verdade, não só para a gente comer, dá para vender também. Eu olhei para ela, para o canteiro, para a terra escura e solta que ela tinha revolvido com tanto cuidado. E eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado ainda. Eu não tinha só consertado uma casa. Eu tinha, sem perceber, preparado um lugar para plantar, um lugar para produzir, um lugar para viver de uma forma que eu ainda não sabia exatamente como ia ser, mas que pela primeira vez em muito tempo parecia possível de imaginar. No próximo capítulo, o momento em que quase desisti de verdade. Não de noite, olhando para o teto, de dia, de olhos abertos, com as mãos sujas e o coração pesado. E o que aconteceu depois que me fez entender por que eu precisava ter chegado até esse momento para encontrar o que ia mudar tudo. Se você chegou até aqui, me conta uma coisa. Você já recomeçou algo do zero? Não com planejamento, não com certeza. Do zero mesmo, com as mãos e com teimosia, quero saber. Sua história importa tanto quanto a minha. Continue 0037, capítulo 5. Quase desiste. Existe um cansaço que não aparece no corpo. Não é o cansaço de trabalhar o dia inteiro, de carregar peso, de passar horas de joelho no chão, limpando cerâmica. Esse tipo de cansaço você conhece, você nomeia. Você sabe que uma boa noite de sono resolve, ou pelo menos alivia. O cansaço que eu estou falando é outro. É o cansaço de continuar acreditando, de acordar todo dia e escolher de novo não desistir, de enfrentar um problema novo e não deixar que ele seja o problema que quebra tudo, de segurar o choro na frente das suas filhas e só soltar quando você está sozinha debaixo do chuveiro com a água fria porque o aquecedor ainda não estava funcionando direito. Esse cansaço não passa com sono. Ele vai acumulando e tem um dia que ele transborda. O meu dia foi numa quinta-feira de manhã, 6 semanas depois que a gente tinha chegado na casa. Começou com a chuva. Tinha chovido na noite anterior, uma chuva forte, daquelas que chegam sem avisar e ficam por horas.
Eu tinha acordado com o barulho dela no telhado e ficado deitada ouvindo, com uma sensação estranha no peito que eu não sabia ainda se era paz ou presságio. Quando levantei de manhã e fui para a cozinha, encontrei água no chão. Não muita, mas o suficiente para ser inconfundível. Uma poça alongada vindo da direção da parede dos fundos, onde o telhado da cozinha fazia uma junção com a estrutura mais antiga da casa, um ponto que seu maneco tinha me dito para observar, mas que eu tinha deixado em segundo plano porque havia tantas outras coisas urgentes. Fui até lá, passei a mão na parede, úmida. Fui subindo a mão, mais úmida ainda perto do teto. Infiltração. Eu fechei os olhos por um momento. Abri. A poça estava lá. Peguei um balde, coloquei embaixo do ponto que estava pingando e fui fazer o café. Enquanto o café esquentava, fiz o que eu sempre fiz quando precisava entender o tamanho do estrago. Fui até o caderno de anotações. Abri na última página usada e comecei a escrever. Infiltração na cozinha, parede dos fundos. Verificar telhado após chuva. Possível necessidade de impermeabilização ou troca de telha naquela seção. Custo estimado. Desconhecido. Esse desconhecido foi o que me parou. Porque desconhecido significava que eu ia ter que descobrir. E descobrir significava chamar alguém que entendesse. E chamar alguém significava gastar. E gastar significava mexer numa reserva que já estava perigosamente rasa. Eu olhei para o número que eu tinha anotado na última vez, que tinha verificado o que sobrava da herança de Antônio. O número era pequeno, menor do que eu queria admitir. Seu maneco tinha terminado a parte elétrica que estava ao alcance dele, mas tinha sido honesto comigo sobre o que estava além. Havia um trecho da fiação externa que precisava de material específico que ele não tinha e que eu precisava comprar. Ele tinha me dado o nome e o código do que precisava. Eu tinha anotado e tinha ficado adiando porque cada vez que eu ia até o canto do caderno onde estava aquela anotação, o número que precisava desembolsar me travava. A horta de Lúcia estava crescendo, sim, mas crescer levava tempo. As primeiras mudas de alface e cebolinha estavam aparecendo, verdes e frágeis e cheias de promessa. Mas promessa não paga conta de construção. Eu tinha tentado retomar as marmitas naquela semana. Tinha feito 12 no primeiro dia, saído para entregar no bairro mais próximo, vendido 8, voltado com 4 que ninguém quis. Tinha feito as contas daquele primeiro dia, e o lucro tinha sido tão pequeno que eu tinha ficado olhando para o papel por um tempo longo demais, tentando encontrar um erro nos números. Não havia erro. Naquela quinta-feira de manhã, enquanto o balde na cozinha enchia devagar com o gotejamento do telhado, eu recebi uma mensagem no celular. Era do meu cunhado, irmão de Antônio, que eu não tinha contato desde o velório. Eu li a mensagem 2 vezes. Ele estava me informando, com uma frieza que eu imaginei que tinha ensaiado, que havia um bem do inventário de Antônio, uma dívida antiga que Antônio tinha com ele, que ele não tinha mencionado antes, mas que agora, tendo descoberto que eu tinha recebido o seguro de vida, ele achava justo que fosse acertado. O valor que ele citava era quase metade do que eu tinha gasto na casa. Eu fiquei olhando para a tela do celular. Reli a mensagem uma terceira vez. Depois coloquei o celular virado para baixo na bancada improvisada e fiquei parada por um longo momento, olhando para a parede úmida na minha frente, para o balde que enchia, para o teto manchado de infiltração. Não vou mentir dizendo que fui forte naquele momento. Não fui. Fui até a porta dos fundos. Saí para o quintal. A terra ainda estava encharcada da chuva da noite. O cheiro de terra molhada era forte, quase enjoativo, mas eu respirei fundo mesmo assim, precisando de ar, de espaço, de qualquer coisa que não fosse a parede da cozinha e o balde e a mensagem no celular. Me sentei no degrau de cimento da porta dos fundos. As mudas de Lúcia estavam ali na minha frente, no canteiro de tijolos que ela tinha descoberto e recuperado com tanto cuidado. As alfaces estavam com as folhas pesadas de água da chuva, curvadas, mas não quebradas.
A cebolinha estava ereta, fina, firme. Eu olhei para elas por um tempo, e então o choro veio. Não o choro contido do banheiro, aquele que eu gerenciava, que eu controlava, que eu deixava sair na medida certa para não assustar ninguém. Esse veio diferente. Veio de um lugar mais fundo, mais velho, um lugar que eu tinha trancado há muito tempo e que a mensagem do cunhado, de alguma forma, tinha encontrado a chave. Eu chorei por Antônio, por querer que ele estivesse ali e ele não estar, por ter assinado aqueles documentos sozinha quando deveria ter sido com ele, por ter dormido no chão com minhas filhas quando eu deveria ter tido alguém do meu lado fazendo isso mais fácil. Chorei pelo primeiro marido também, que eu tinha enterrado tão fundo dentro de mim que às vezes eu esquecia que ele também estava lá, uma ausência dentro de outra ausência. Chorei pelo cansaço, pelo balde na cozinha, pela mensagem do cunhado, pelo número pequeno na última linha do caderno. Chorei por tudo que eu tinha carregado, sem reclamar por tanto tempo que o peso tinha deixado de parecer peso e tinha virado só o jeito que as coisas eram. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Sei que em algum momento o choro foi ficando mais fraco. Não porque eu tinha terminado, mas porque o corpo vai se cansando até do próprio choro. Fui ficando quieta. Os soluços foram espaçando. A respiração foi normalizando. E então eu ouvi o passo atrás de mim. Virei. Era Rebeca. Ela estava na soleira da porta, com a caneca de café na mão, olhando para mim com uma expressão que eu não consegui ler direito. Não era pena. Rebeca nunca me olhou com pena. Era outra coisa. Algo mais próximo do reconhecimento, como se ela estivesse vendo uma versão de si mesma num espelho à frente do tempo. Ela desceu o degrau, sentou do meu lado. Me ofereceu a caneca. Eu peguei, tomei um gole. O café estava forte e sem açúcar, do jeito que Rebeca gostava e que eu nunca conseguia me acostumar. Mas naquele momento estava perfeito. A gente ficou em silêncio por um tempo. Então eu falei. Contei sobre a mensagem do cunhado. Contei sobre o dinheiro. Contei sobre o telhado da cozinha. Contei sobre as marmitas que não tinham vendido. Contei sobre o número pequeno no caderno. Contei tudo. Rebeca ouviu sem interromper. Ela tinha esse dom de ouvir de um jeito que fazia você sentir que o que você estava dizendo estava sendo recebido de verdade, não só escutado. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois disse, o que o tio Gilberto quer não tem base legal, mãe. Ele não tem documento nenhum dessa dívida. Você tem? Eu franzi o senho. Nunca vi nenhum documento. Então ele não tem nada, ela disse, com uma certeza que me surpreendeu. Eu li sobre isso. Dívida sem documento, sem testemunha, sem nada, é a palavra dele contra a sua. E ele esperou você receber o seguro para aparecer. Isso diz tudo sobre o que ele é. Eu olhei para minha filha. Quando você aprendeu isso? Quando eu percebi que a gente precisava saber essas coisas, ela disse simplesmente. Havia uma maturidade nela que me orgulhava e me doía ao mesmo tempo. Mas naquele momento me orgulhava mais. E o resto? Eu perguntei. O telhado, o dinheiro. Ela olhou para o canteiro de Lúcia. Deixa eu falar com seu maneco sobre o telhado. Ele conhece todo mundo nessa região. Alguém deve saber fazer impermeabilização barato ou trocar uma seção de telha sem custar fortuna. Ela pausou. E as marmitas, mãe? Você está vendendo do jeito errado. Eu olhei para ela. Do jeito errado como? Você sai por aí batendo de porta em porta. Ninguém compra de quem aparece na porta sem ser esperado. As pessoas compram de quem elas já conhecem, de quem elas já confiam. Ela virou para mim. Você precisa de cliente fixo. Não de venda avulsa. Eu fiquei pensando naquilo o resto da manhã. Cliente fixo. Parecia simples quando ela falou. E era. Era simples. Era o tipo de coisa óbvia que você não vê quando está no meio do problema. Quando está olhando para o balde e para o número pequeno no caderno e para a mensagem do cunhado. Tudo ao mesmo tempo, sem conseguir recuar o suficiente para enxergar o quadro maior. À tarde, enquanto seu maneco vinha olhar o telhado da cozinha, acompanhado de um sobrinho que ele disse que entendia de impermeabilização,
Eu peguei o caderno. Não o caderno de anotações de problemas. Peguei um novo que eu tinha comprado para o Lúcia usar nas tarefas de casa, mas que ela ainda não tinha precisado, e comecei a escrever diferente. Não problemas, possibilidades. Quem eu conhecia que trabalhava em lugar fixo e precisava almoçar todo dia? Seu Raimundo, o marceneiro, que eu tinha visto algumas vezes na estrada e que sempre chegava em casa na hora do almoço sem almoço nenhum. Dona Fátima, que costurava em casa e que uma vez tinha me dito que odiava cozinhar. O pessoal da pequena oficina mecânica, que ficava a uns 15 minutos a pé, que eu tinha passado várias vezes e visto os homens comendo biscoito de pacote na hora do almoço, porque não havia nada perto. Fui escrevendo, nome por nome, possibilidade por possibilidade. Seu maneco voltou da vistoria do telhado com a notícia que eu precisava ouvir. Não era tão grave quanto eu temia. Tinha 2 telhas deslocadas e um ponto de junção que precisava de impermeabilizante. O sobrinho dele fazia em meio-dia de trabalho por um valor que era a 10ª parte do que eu tinha imaginado no pior cenário da minha cabeça. Eu concordei na hora. Depois fui até o quarto, sentei na beirada do colchonete, segurei o caderno novo no colo. Respirei. Não foi uma virada mágica. Preciso deixar isso claro, porque eu não quero contar uma história que não é verdadeira. Eu não sentei naquele degrau de cimento, chorei, conversei com Rebeca e de repente fiquei bem. Não funciona assim. O cansaço ainda estava lá. A conta do cunhado ainda estava me incomodando, mesmo eu sabendo que Rebeca provavelmente estava certa sobre a falta de base legal. O dinheiro ainda estava pouco, mas alguma coisa tinha mudado. Não nas circunstâncias. Nas circunstâncias, quase nada tinha mudado. Tinha mudado em mim, eu tinha chorado tudo aquilo, tinha botado para fora. E quando você bota para fora uma coisa que estava ocupando espaço dentro de você, sobra espaço para outra coisa entrar. Não sei dizer o que entrou exatamente, mas quando eu abri o caderno novo e comecei a escrever os nomes, eu não estava me sentindo corajosa, não estava me sentindo forte, estava me sentindo exatamente como eu era, cansada, assustada, com muito menos certeza do que gostaria, mas estava escrevendo, e às vezes isso é o suficiente. Naquela noite, Lúcia foi até o canteiro antes de escurecer e voltou com um punhado de cebolinha nas mãos. Cebolinha da nossa terra, plantada pela mão dela, crescida na terra do nosso quintal, colhida antes do jantar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela colocou na mesa, que agora era de verdade uma mesa, uma tábua de madeira sobre 2 cavaletes que seu maneco tinha ajudado a montar. Para salada, ela disse. Eu peguei a cebolinha, lavei, pisei, coloquei na salada de tomate que eu tinha feito para acompanhar o arroz. A gente comeu em silêncio, mas era um silêncio diferente dos anteriores. Não era o silêncio do cansaço, não era o silêncio do medo. Era o silêncio de 3 pessoas que tinham passado pelo mesmo dia difícil e chegado juntas ao jantar. Era o silêncio de quem está, mesmo sem perceber, construindo alguma coisa. Antes de dormir, eu fui até a janela do meu quarto. O céu estava limpo depois da chuva. Mais estrelas do que eu estava acostumada a ver, porque não havia luz artificial suficiente perto para apagar elas. Brilhavam com aquela indiferença bonita das estrelas, que continuam lá independente do que está acontecendo cá embaixo. Antônio gostava de estrelas. Me ensinou o nome de algumas que eu já esqueci, mas que na época eu repetia baixinho depois que ele dormia, como se guardar os nomes fosse uma forma de guardar ele. Eu não falei com ele em voz alta. Não sou do tipo que faz isso, mas pensei nele. Deixei a lembrança dele ficar um tempo sem tentar afastar. E depois, quando ela foi embora sozinha, como as lembranças vão, quando você para de lutar contra elas, eu fechei a janela, apaguei a luz e deitei. Amanhã ia ter problema novo. Eu sabia disso. Mas amanhã eu também ia acordar. E ia fazer o café, e ia pegar o caderno com os nomes, e ia começar, no próximo e último capítulo, a virada que ninguém esperava. Não a que eu planejei,
Não a que Rebeca calculou, a que chegou do lugar que eu menos esperava, carregada por mãos que eu não teria imaginado. E o que aquela casa abandonada no fim revelou ser de verdade. Você já chegou no seu limite e mesmo assim continuou? Não porque era forte, mas porque não tinha outra escolha. Isso também é coragem. Conta aqui. Continue 0040, capítulo 6. A virada que ninguém viu. Tem coisas que a vida prepara para você sem te avisar. Não com fanfarra, não com sinal, não com aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer que os filmes fazem parecer que você vai sentir antes das viradas importantes. A vida simplesmente coloca a coisa na sua frente. E você, que estava tão ocupada olhando para o chão, tão acostumada a esperar o pior, quase não vê. Quase. Fazia 2 meses e meio que a gente estava na casa, quando tudo começou a mudar de uma vez. Não foi um momento só. Foi uma sequência de coisas pequenas que foram chegando uma atrás da outra, como aquelas ondas de praia que parecem fracas, mas que quando chegam juntas, empurram você para dentro sem que você perceba que estava sendo movida. A primeira onda foi Rebeca. Ela tinha começado a estudar à noite, usando o celular com a tela rachada e a internet que a gente pegava emprestada do roteador de seu maneco, que ficava a uma distância que dependia muito do vento e da paciência. Eu não sabia exatamente o que ela estava estudando até a noite em que ela chegou até a mesa do jantar com o celular na mão, e uma expressão que eu reconheci como a expressão de quem encontrou alguma coisa importante. Mãe, ela disse sentando. Você sabe o que é MEI? Eu sabia vagamente. Microempreendedor individual. Tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para entender direito, porque sempre achei que era coisa para outro tipo de pessoa, não para mim. Sei mais ou menos, eu disse. Você precisa ser MEI, ela disse, direta como sempre, para vender marmita de forma legal, para emitir nota, para conseguir cliente de empresa, para abrir conta empresarial. Tudo passa por isso. E o cadastro é gratuito. Eu já pesquisei tudo. Eu olhei para ela. 17 anos, pesquisando legislação de microempreendedor no celular, com tela rachada, à noite, depois de um dia inteiro ajudando a consertar a casa. Quando você dormiu? Eu perguntei. Isso não é relevante agora, ela disse, com aquela seriedade dela que às vezes me dava vontade de rir e às vezes de chorar. O que é relevante é que você pode fazer isso essa semana. Eu te ajudo com o cadastro. Fizemos o cadastro 3 dias depois. Eu me tornei microempreendedor individual numa tarde de quarta-feira, sentada na mesa de tábua e cavalete, com Rebeca do meu lado ditando o que preencher, com o vento entrando pela janela que agora tinha vidro, com o cheiro de almoço ainda no ar, porque eu tinha feito marmita de manhã. Eu imprimi o certificado no celular, quis dizer, salvei o PDF porque impressora eu não tinha, e fiquei olhando para a tela por um momento. Teresa Aparecida Souza, microempreendedora individual. Atividade, preparo e fornecimento de refeições. Era um documento, era um número, era burocracia, mas era também, de alguma forma que eu não sei explicar, a primeira vez que o Estado reconhecia que eu existia como alguém que produzia alguma coisa, não como viúva, não como beneficiária, como produtora. Aquilo me fez ficar ereta na cadeira de um jeito que eu não estava esperando sentir. A segunda onda foi Lúcia, e essa eu realmente não vi vindo. Numa tarde de sábado, ela chegou da rua com uma caixa de papelão na mão e uma expressão de quem estava com orgulho, mas tentando não mostrar para não parecer convencida. O que é isso? Eu perguntei. Dinheiro, ela disse. Eu olhei para a caixa. Dinheiro em caixa de papelão? O dinheiro está dentro do envelope que está dentro da caixa, ela disse, com aquela paciência dela de explicar o óbvio sem fazer a outra pessoa se sentir idiota. A caixa é dos legumes. Eu abri a caixa. Havia dentro dela um envelope e ao redor do envelope terra ainda grudada como se tivessem tirado as coisas apressado. Abri o envelope. Havia dentro algumas notas dobradas e um bilhetinho escrito à mão num papel de caderno. Peguei o bilhete. Li.
Dona Teresa, a senhora não me conhece, mas eu moro na estrada do Cajueiro. Sua filha passou aqui na semana passada oferecendo verdura e eu comprei. Estava ótima. Minha vizinha também quer. Pode trazer toda semana? A gente paga adiantado. Eu olhei para Lúcia. Ela estava tentando manter a expressão neutra, mas o canto da boca estava traindo. Você foi vender verdura? Eu disse. Fui. Ela confirmou. Sozinha? Fui até umas casas aqui perto. Levei num saco. Cebolinha, alface, umas folhas de hortelã que nasceram sem eu plantar, acho que já estava na terra. Ela deu de ombros. A maioria não quis, mas 3 compraram. E aquela ali quer todo sábado e a vizinha dela também. Eu fiquei olhando para minha filha de 14 anos, que tinha ido sozinha, sem me perguntar, sem fazer alarde, vender verdura de porta em porta numa estrada de terra, que tinha voltado com dinheiro, com cliente fixo e com uma caixa de papelão que ela usou de entrega improvisada, que tinha feito de forma completamente intuitiva e sem nenhum treinamento exatamente o que Rebeca tinha me dito que eu precisava fazer com as marmitas: construir cliente fixo. Eu a puxei para mim e abracei forte. Ela deixou. Ficou um tempão sem falar nada, só abraçada, com o queixo no meu ombro. Depois, bem baixinho, ela disse: Tá dando certo, mãe. Eu não respondi, porque se eu respondesse ia chorar, e era a hora do jantar. A terceira onda foi a que eu menos esperava, e foi a maior. Aconteceu numa manhã de segunda-feira, 3 meses depois da chegada. Eu estava na cozinha, já de madrugada, como tinha virado costume, preparando as marmitas do dia. Tinha 16 para fazer. 16 clientes fixos que Rebeca tinha conseguido metodicamente ao longo de semanas. Ela tinha ido pessoalmente até a oficina mecânica da região, até o galpão de uma pequena distribuidora de materiais de construção, até uma empresa de limpeza que ficava na cidade vizinha e que tinha 10 funcionários que precisavam almoçar. Tinha apresentado o cardápio que a gente tinha feito juntas, tinha deixado o contato, tinha seguido a conversa com mensagem, sem ser insistente, mas sem sumir. 12 desses 16 clientes ela tinha conseguido em 3 semanas de abordagem sistemática. Minha filha de 17 anos tinha mais habilidade comercial do que eu teria em 100 anos tentando. Eu estava picando cebola quando ouvi uma batida no portão. Era cedo demais para ser qualquer um dos meus clientes. Olhei o celular. 6h20 da manhã. Fui até o portão, que agora abria e fechava direito, desde que seu maneco tinha trocado as dobradiças com peças que ele tinha guardado numa caixa na garagem dele havia anos. Do outro lado estava uma mulher. Ela tinha uns 50 e poucos anos. Cabelo grisalho preso num coque, um vestido florido e uma expressão que eu não consegui classificar de imediato. Não era ameaça, não era vendedor. Era algo diferente, uma mistura de hesitação e determinação que me deixou curiosa antes de me deixar na defensiva. Bom dia, ela disse. A senhora é Teresa? Sou, eu disse. Eu sou Conceição, ela disse. Eu fui casada com o Horácio. O nome não me disse nada por um segundo. Depois disse tudo. Horácio era o nome do homem que tinha morrido naquela casa. O dono original. O que tinha morrido sem herdeiros, cujos parentes tinham brigado e vendido. Eu abri o portão mais um pouco. Conceição entrou devagar, olhando para o terreno com uma expressão que eu só posso descrever como alguém que está vendo um lugar que existia na memória e está tentando reconciliar com o que está na frente. Ela ficou parada na entrada por um momento. Ficou bonito, ela disse baixinho, como se estivesse falando consigo mesma. Ainda tem muito para fazer, eu disse, honesta. Tem, ela concordou, mas ficou muito mais bonito do que quando eu vim aqui pela última vez. Ela virou para mim. Faz 12 anos que eu não entrava aqui. Convidei para tomar café. Ela aceitou. Sentamos na mesa de tábua e cavalete. Eu coloquei café, coloquei um pedaço do bolo de milho que eu tinha feito no dia anterior, porque Lúcia tinha pedido, e fiquei esperando, porque havia obviamente uma razão para ela estar ali, e eu aprendi que quando alguém precisa contar uma coisa importante, apressar não adianta. Ela tomou o café.
Comeu um pedaço do bolo. Ficou olhando para a janela que dava para o quintal. Então começou a contar. Ela e Horácio tinham sido casados por 22 anos. Não tinham tido filhos. Uma dor que ela descreveu de um jeito simples e preciso que me apertou o peito. Quando ele morreu, ela não tinha condições emocionais de ficar na casa e os parentes dele, que nunca tinham gostado dela, tinham aproveitado a confusão do luto para empurrar ela para fora antes mesmo do inventário estar resolvido. Ela tinha ido embora. Tinha reconstruído a vida em outra cidade. Tinha demorado anos para parar de sonhar com a casa. Mas semana passada, ela disse, eu sonhei diferente. Eu olhei para ela. Diferente como? Sonhei que a casa estava viva de novo, ela disse. Com luz nas janelas, com cheiro de comida, com criança no quintal. Ela sorriu, pequeno, cuidadoso. Acordei com tanta certeza que era verdade que eu peguei o ônibus no dia seguinte. Silêncio. A senhora não me conhece, eu disse devagar. Por que veio até mim? Ela abriu a bolsa que estava no colo e tirou um envelope amarelado, do tipo de envelope que fica guardado por muitos anos e vai adquirindo a cor do tempo. Colocou na mesa entre nós. Porque Horácio deixou uma carta, ela disse. Ele escreveu ela no último ano de vida, quando ele já sabia que não ia durar muito. Ele me pediu para entregar pessoalmente à próxima pessoa que fosse viver nessa casa de verdade. Não para alugar, não para especular, para viver. Eu olhei para o envelope. Estava escrito na frente com letra de homem velho que já estava fraquejando, mas que ainda tentava ser firme. Para quem fizer desta casa um lar. O coração na minha garganta ficou grande demais. Por que demorou tanto? Eu perguntei. Porque ninguém veio para viver, ela disse simplesmente. Uns vieram ver, uns fizeram proposta, mas ninguém veio com filho, com panela, com vassoura. Ela olhou para mim com uma clareza nos olhos que me lembrou de Dona Perpétua. A senhora veio com tudo isso. Eu abri o envelope com as mãos que não estavam completamente firmes. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão, com a letra inclinada de quem escreveu devagar, porque cada palavra custava esforço. Eu não vou repetir tudo o que estava lá. Algumas coisas pertencem ao momento em que acontecem e ficam menores quando colocadas em outras palavras. Mas vou dizer o que importa. Horácio tinha passado a vida inteira trabalhando naquela terra. Tinha plantado, colhido, construído com as próprias mãos cada parede da casa. Tinha enterrado naquele quintal. Ele escreveu isso com uma simplicidade que me partiu. Mais sonhos do que colheitas. E no final da vida, sem filhos, com os parentes que ele sabia que iam brigar pelo pouco que restava, ele tinha feito uma coisa que ninguém sabia. Tinha guardado uma parte, não em banco, não em papel. Havia um fundo que ele tinha constituído com um advogado diferente dos parentes. Um advogado de uma cidade diferente, vinculado especificamente à condição que ele tinha estipulado. Seria entregue à primeira pessoa que viesse viver de verdade naquela casa, com intenção de fazê-la lar, não investimento. O advogado era o mesmo que tinha administrado a venda, que tinha vendido para mim, que tinha visto, nos documentos que eu tinha apresentado, que eu não era investidora, era mãe, era viúva. Era alguém que tinha chegado com 4 sacolas e 2 malas com zíper quebrado, e que tinha cumprido a instrução de Horácio de notificar Conceição quando a condição fosse preenchida. O valor do fundo não era uma fortuna, mas era mais do que eu tinha quando cheguei. Era mais do que o dobro do que me restava naquele momento. Era suficiente para terminar os reparos da casa com qualidade real, não com improviso, para comprar equipamento de cozinha adequado, para investir na horta de verdade, com insumo, com estrutura, com possibilidade de escalar. Era suficiente para transformar sobrevivência em negócio. Era suficiente para transformar teimosia em projeto. Eu fiquei olhando para o papel onde o advogado de Horácio tinha me explicado tudo por escrito, que Conceição tinha trazido junto com a carta, e não consegui falar nada por um tempo longo. Conceição ficou quieta do meu lado. Ela entendia o tipo de silêncio que aquilo pedia.
Lúcia desceu as escadas naquele momento, ainda de cabelo bagunçado do sono, com o tênis sem cadarço que ela usava dentro de casa, olhando com curiosidade moderada para a estranha sentada à mesa da cozinha. "Bom dia", ela disse, para mim e para Conceição. "Bom dia", Conceição respondeu e havia um sorriso no rosto dela que chegou rápido e ficou. Lúcia foi até a janela, olhou para o quintal com a expressão de quem verifica o filho antes do café da manhã e disse: "Mãe, a alface está pedindo água hoje. A terra ficou seca depois da chuva." "Eu sei", eu disse. "Vai tomar café primeiro." Ela foi pegar a caneca. Conceição me olhou. "Sua filha", ela disse baixinho. "A mais nova", eu confirmei. "Ela cuida da horta?" "Ela criou a horta", eu corrigi, com orgulho que não coube quieto. Conceição olhou pela janela para o canteiro lá fora. Para o canteiro que ela e Horácio tinham construído décadas atrás e que Lúcia tinha encontrado embaixo do mato e ressuscitado sem saber o que estava ressuscitando. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Horácio ia gostar disso", e eu acreditei nela. Conceição ficou por 3 horas, me contou sobre a casa, sobre o que cada cômodo tinha sido, sobre a árvore de manga que ela tinha plantado no ano que casou, e que agora era a mangueira enorme que fazia sombra na frente. Sobre o poço artesiano que havia no fundo do terreno, coberto pelo mato, que eu nunca tinha encontrado, porque não tinha chegado até aquele canto ainda, que tinha água boa e que podia ser recuperado. Um poço. Havia um poço no meu quintal, coberto de mato, esperando. Como tanta coisa naquela casa, estava ali o tempo todo, esperando que alguém chegasse e prestasse atenção. Quando ela foi embora, ficamos na porta por um momento. "Por que você ficou com a carta tanto tempo?" eu perguntei. "Você podia ter vindo antes." Ela pensou na resposta com cuidado. "Porque eu precisava ter certeza", ela disse. "Já tinham ido lá pessoas que disseram que iam reformar, que iam fazer isso e aquilo. Mas eu via e sabia que não era verdade. Era o tipo de certeza que você sente, não que você prova." Ela me olhou. "Mas quando eu sonhei com a casa viva, eu soube. Vim no dia seguinte. Apertei a mão dela na despedida. Ela apertou de volta, com as 2 mãos, firme. E foi embora pela estrada de barro sem olhar para trás, com aquele jeito de quem cumpriu uma missão que estava carregando há tempo demais. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, eu fui para o quintal. Fui até o fundo, onde Conceição tinha me dito que estava o poço. Levei a lanterna do celular. Afastei o mato com os pés até encontrar a tampa de cimento velho, redonda, parcialmente coberta de terra. Me ajoelhei, coloquei a mão na tampa. Fria, sólida, real. Havia água aqui embaixo. Havia recurso que eu não sabia que existia, esperando debaixo de uma tampa, debaixo de mato, debaixo do tempo que eu não tinha tido ainda para chegar até esse canto. Pensei em Antônio, pensei no primeiro marido, pensei em todas as noites de choro engolido, de pão no jantar, de contas que não fechavam. Pensei na noite do chão duro, na voz da meia-noite dizendo que eu tinha destruído tudo. Pensei em Lúcia falando que gostava de manga, em Rebeca perguntando por onde quero começar, em Dona Perpétua com o bolo de milho no guardanapo de pano, em seu maneco com a caixa de ferramenta velha e o chapéu surrado, em Conceição chegando com o envelope amarelado e o sonho que ela não conseguiu ignorar. E pensei em Horácio, que eu nunca conheci, que escreveu uma carta para uma pessoa que ele também nunca conheceu, mas que ele sabia que ia chegar, que sabia que alguém ia chegar com filho, com panela, com vassoura, e ia ficar. Eu não fiz discurso nenhum ali sozinha no quintal. Não falei em voz alta, não fiz promessa. Só fiquei ajoelhada com a mão na tampa do poço por um tempo, e depois levantei. Nos meses que seguiram, eu poderia passar horas descrevendo cada passo. A reforma que ficou direito pela primeira vez, com dinheiro suficiente para contratar ajuda de verdade, além de seu maneco. O piso novo na sala, escolhido por Lúcia, que insistiu num tom de bege claro porque ela disse que ia fazer a casa parecer maior.
as janelas com vidro em todos os cômodos, o telhado impermeabilizado por inteiro, não só o ponto que tinha dado problema. A cozinha que virou uma cozinha de verdade, com fogão de 4 bocas, com bancada de mármore simples mas limpa, com prateleira organizada, com os temperos que eu cultivei aprendendo o nome de cada um. A horta que cresceu do canteiro de tijolos para ocupar metade do quintal, com variedade que Lúcia foi pesquisando e introduzindo com uma seriedade de agrônoma que me impressionava toda vez. Ela tinha um caderno próprio, onde anotava o que plantou, quando, quanto cresceu, o que deu certo, o que não deu. Um caderno de cientista, um caderno de alguém que vai longe. As marmitas que foram de 16 para 32, depois para 50, até o ponto em que eu precisei admitir que não conseguia mais fazer sozinha e que a cozinha precisava de uma segunda mão. A segunda mão que apareceu foi a de Dona Fátima, a costureira que odiava cozinhar, que topou trabalhar comigo em troca de uma parte do lucro e que tinha um jeito de temperar frango que eu nunca aprendi a igualar por mais que eu tentasse. O poço recuperado que barateou a conta de água e ainda forneceu irrigação para a horta na seca. A varanda do andar de cima, reconstruída, que Rebeca reivindicou como seu espaço de estudar à noite, com uma luminária que seu maneco instalou especialmente para ela. Eu poderia descrever tudo, mas o que importa não são as coisas. O que importa é o que aconteceu com a gente enquanto as coisas iam mudando. Rebeca passou no vestibular, numa universidade federal, sem cursinho, estudando no celular com tela rachada, na varanda que ela tinha conquistado. Ela me contou numa manhã de terça, chegando na cozinha com o celular na mão, e aquela expressão dela de quem está controlando o que sente, mas não está conseguindo completamente. Eu larguei a colher, fui até ela. E pela primeira vez em muito tempo, fui eu que abracei ela sem que ela esperasse, sem esperar que ela sinalizasse que queria. Só abracei. Ela ficou tensa por um segundo, como sempre ficava quando era pega de surpresa pelo afeto. E depois afundou, como criança. Como a criança que ela ainda era por baixo de todo aquele amadurecimento precoce que a vida tinha exigido dela. A gente ficou assim por um tempo, e eu disse baixinho, com a boca no cabelo dela: eu sabia, eu sempre soube. Lúcia, com 15 anos, foi convidada pela professora de ciências da escola para apresentar o caderno de anotações da horta numa feira de ciências regional. Ela apresentou, ganhou menção honrosa, voltou para casa com um certificado numa pasta plástica e com a mesma expressão de quem está tentando não parecer orgulhosa, mas não está conseguindo. Eu coloquei o certificado na parede da sala, no único prego que tinha na parede da sala. E toda manhã, quando eu passava por ali, a caminho da cozinha, eu olhava para ele. Há uma coisa que eu preciso dizer antes de terminar, porque seria fácil, olhando para essa história de fora, concluir que o que mudou tudo foi o dinheiro de Horácio, que foi a herança inesperada que virou a chave. Mas não foi. Eu pensei muito sobre isso. Muitas noites, e eu sei que não foi. O dinheiro de Horácio chegou quando a casa já estava de pé, quando a cozinha já cheirava comida, quando a horta já tinha brotos verdes, quando Rebeca já tinha a lista de clientes e Lúcia já vendia verdura de porta em porta e Dona Fátima já estava temperando o frango. O dinheiro acelerou, o dinheiro facilitou. O dinheiro foi um presente enorme e eu não vou fingir que não foi. Mas não foi ele que mudou tudo. O que mudou tudo foi a vassoura. Foi acordar num chão duro e pegar a vassoura sem saber se ia adiantar. Foi fazer café antes do sol. Foi o caderno de anotações com a lista de problemas que virou lista de possibilidades. Foi Rebeca perguntando por onde eu queria começar. Foi Lúcia trazendo cebolinha nas mãos como se fosse ouro. Foi cada dia em que eu escolhi, sem garantia nenhuma, continuar. Foi isso que mudou tudo. O resto foi consequência. Hoje a casa tem cortina nas janelas. Cortina de algodão branco que Dona Fátima costurou numa tarde e recusou receber por isso, dizendo que era presente e que ela não queria ouvir mais sobre o assunto. Tem tapete na sala.
Tem quadro na parede além do certificado de Lúcia. Tem cheiro de almoço todo dia ao meio-dia, que já virou parte do ar do lugar. Aquele tipo de cheiro que entra na parede e fica. Tem som de gente, de conversa, de briga pequena de irmã e de risada que vem depois. Tem uma velha que aparece às vezes pela tarde, Dona Perpétua, que senta na cadeira que eu reservei mentalmente para ela perto da janela da sala e fica tomando café e olhando para o quintal com a expressão de quem está satisfeito com o mundo. Tem uma horta que alimenta a família e vende para fora e que ganhou menção honrosa numa feira de ciências. Tem uma cozinha que sustenta 50 famílias por almoço e que tem 2 fogões agora e que cheira a tempero fresco, porque eu aprendi que tempero seco não é a mesma coisa e não existe volta depois que você aprende isso. Tem uma varanda no andar de cima, onde uma menina de 18 anos estuda de noite com uma luminária especial e vai para a universidade em março. Tem um poço no quintal que eu visito às vezes sem motivo específico, só para colocar a mão na beira e lembrar que havia água aqui embaixo o tempo todo, mesmo quando eu ainda não sabia. E tem uma mulher que não ficou rica, mas que nunca mais foi pobre. Porque pobreza não é só falta de dinheiro, é quando você perde quem você é. E eu, mesmo no fundo do poço, mesmo no chão duro, mesmo com a voz da meia-noite dizendo que eu tinha destruído tudo, eu não deixei isso acontecer. Eu não me perdi. Se você chegou até aqui e está carregando algo pesado demais, eu quero que você guarde uma coisa. Não precisa ser a história toda. Não precisa ser a lição ou a moral ou a virada. Guarda só isso. O fundo não é o fim. É o lugar onde você descobre do que é feito. E se você ainda está respirando, se você ainda está aqui, lendo isso, chegando até o fim dessa história que é minha, mas que talvez seja um pouco sua também, ainda dá tempo. Pega a vassoura, começa pelo que está na sua frente e não para. Obrigada por ter ficado. Por ter lido cada capítulo, cada dor, cada recomeço. Histórias como essa só existem quando há alguém disposto a ouvir. E você ouviu. Me conta aqui, de qual cidade você acompanhou essa história? E o que você vai começar a fazer diferente a partir de hoje?